Olá, quero conversar com vocês hoje sobre a diferença entre o tecido plano e a malha. Eu percebi no tempo que passamos juntos nas nossas conversas que existe muita dificuldade no meio das costureiras, entre nós, a dificuldade de entender o que é um tecido e o que é uma malha. Bom, o tecido e a malha, ele é basicamente o que compõe um tecido e o que compõe uma malha são as mesmas fibras, que elas podem ser as sintéticas ou as naturais. Isso eu vou estar falando para vocês numa outra aula. Mas o que eu quero trazer hoje é que, dependendo da forma em que essas fibras elas são tecidas, são fabricadas, elas dão origem ao tecido plano ou à malha. Por que é importante a gente saber diferenciar? Porque muitas vezes nós olhamos uma foto ou um modelo de uma roupa e a gente quer fazer com o que a gente tem ou comprar algo para fazer e a gente não sabe nem onde procurar. Tem alunas que dizem para mim, professora, eu quero fazer uma determinada peça, eu vou lá em tal loja e vou comprar. Será que lá tem? Bom, primeiro a gente tem que saber se essa loja vende malha, vende tecido, se é uma loja que vende de tudo, todos os artigos. Então, até para saber onde que a gente vai buscar, a gente tem que saber se é um tecido ou se é uma malha. A malha, geralmente, ela é vendida por quilo e o tecido vendido por metro. Isso não é uma regra, mas geralmente ele é feito assim, a venda dele. O tecido, ele tem, na hora da fabricação dele, ele é feito, ele tem a trama e tem o urdume. Então, ele é fabricado como se ele fosse uma telinha. Ele tem assim, ó, os fiozinhos dele, que são o urdume, e aí assim, feito como se fosse uma telinha, ele vai sendo entrelaçado com a trama, né? Vai formando uma telinha, e assim se forma o tecido, tá? Então, eu trouxe aqui um pedaço de sarja, ó, vou tentar mostrar pra vocês. Quando a gente pega o tecido, ó, a gente vai percebendo que ele vai desfiando, tá vendo? Ó, ele vai desfiando assim, até já tem um cantinho aqui que já tá desfiado. Olha só que legal. A gente vai desfiando assim, ó. Ó. E vai ficando aqui, ó. Tá saindo esses aqui, tá vendo? Tá saindo esses de cima e tá ficando outros assim, como uma telinha mesmo. Então, ele é fabricado dessa forma aqui, como uma telinha. Então, no sentido do comprimento, ele tem o urdume e ainda tem a trama assim, tá? Então, no sentido do comprimento, também tem a auréola, ó. A auréola é aquele lado que vem, que geralmente ele é assim, ou então, às vezes, ele vem assim, ó, com letras, sabe? Ó, bem escrito assim também. Também é um tipo de auréola. Então, se a gente comprar 1 metro de tecido, ele vai vir a largura dele padrão, que às vezes é 1,40, 1,50, 1,80, depende da largura do tecido. Se a gente comprar 1 metro, ele vai vir 1 metro de auréola. E aí, na hora de cortar a peça, a gente vai posicionar a peça e vai cortar sempre no sentido do tecido, tá? Isso, tecido plano. Já a malha, ela não tem o urdume, ela é fabricada somente na trama. Sabe quando se faz o tricô, que eles são várias carreirinhas, várias fileirinhas do tricô? O tecido, ele é fabricado assim, em várias carreirinhas, uma do ladinho da outra, sabe? Uma do ladinho da outra em camadas. Então, assim se faz a malha. Essa composição da malha, ela pode ter elastano ou pode não ter elastano, assim como lá no tecido também poderia ter elastano, e ele esticar um pouco. A malha, eu trouxe aqui para vocês, ó, vocês conhecem, é uma infinidade de malha que existe, tá? Essa daqui, ó, é uma meia malha, trouxe algumas cartelinhas aqui que são da Aradef, é uma fábrica que tem em Brusque.
Ó, essa daqui é uma meia malha. Se a gente for pegar a meia malha e olhar, aqui na câmera vocês não vão conseguir ver bem. Ó. Mas se a gente for olhar, ampliar bastante na câmera, a gente vai ver que tem várias fileirinhas, uma do lado da outra. Só que elas são bem fininhas, porque ela é fabricada com um algodão bem fino, tá? Uma traminha bem fininha, mas dá pra ver que tem uma fileirinha do lado da outra e ela não desfia. Agora eu vou pegar uma outra malha, que eu peguei pra gente poder ver. Isso aqui é uma ribana, ó. A ribana, olha só como é que... Essa daqui já dá pra ver, ó. Já dá pra gente conseguir ver, porque ela é canelada, então a gente consegue ver as fibras dela, ó. Uma do ladinho da outra, ó. Já dá pra ver um pouquinho mais, tá vendo? Aqui em cima também dá pra ver, ó. Aqui, ó. Dá pra ver. Então, elas são fabricadas várias fileirinhas, como se fosse um tricô, uma fileirinha em cima da outra. Ela não possui o urdume. Então, o que que acontece? A malha, ela não vai desfiar a pontinha dela, sabe? Não vai ficar desfiando, igual no tecido acontece, tá? Por essa característica, que para mim é uma das mais fáceis da gente identificar. Como é que eu vou saber se aquele pedaço lá de casa que eu tenho comprado, se é uma malha ou se é um tecido? A principal forma de eu identificar não é somente vendo se estica. Tem gente que pega e vai ver se estica, né? Esticou, é malha, não esticou, é tecido. Só que existe tecidos que tem elastano na composição, então ele vai esticar também. E existe malha, que ela é bem rígida e que ela não tem elastano. Então, para mim, essa não é a forma mais fácil de identificar. A forma mais fácil de identificar é vendo se desfia, ó. Sempre que desfiar, ó, que fazer isso daqui vai ser tecido. Nenhuma malha vai fazer esse tipo. Esse aqui é o moletomzinho, ó. Não vai desfiar, não vai acontecer de desfiar como desfia o tecido, tá bom? Eu tenho aqui também uma malha que é bem legal, ó. Uma malha que tá se usando bastante, que é a malha 3D. Ela é um suplex, ela tem bastante elastano. Vou até ler aqui a composição dela. Ela tem 20% de elastano, olha só. Quer dizer que se eu cortar um pedaço de 10 centímetros, ele vai render mais 2, né? Então, ele tem 20% de elastano. 10 vai corresponder a 12, ó. Eu peguei esse listradinho porque aí a gente consegue acompanhar, ó, o quanto que ele estica, ó. Então, essa daqui é uma malha, ó. Eu posso querer pegar o molde de uma leg, que ele foi preparado, pensado para fazer uma leg. Aí eu vou lá e vou pegar uma sarja e vou fazer uma leg. Isso vai dar certo? Não vai dar certo, né? Então, aí vocês falam assim, mas prof, é óbvio que não vai dar certo. Não é tão óbvio assim. Muitas vezes tem pessoas que elas não sabem a diferença, elas não pensam dessa forma e elas querem fazer, tá? Então, é importante a gente saber diferenciar malha e tecido para poder saber que tipo de peça que vai fazer com cada tecido ou com cada malha. Como tarefa para essa semana para vocês, eu quero que vocês procurem no armário de vocês peças de tecido e peças de malha e tentam identificar, porque lá não vai dar para ver se está desfiado, né? Porque vocês não vão cortar um pedacinho para ver. Espero que não façam isso. Olhem e tentem descobrir o que é uma peça de malha, o que é uma peça de tecido. Mandem fotos para mim de pelo menos 3 peças de malha, 3 peças de tecido, tá bom? Mandem foto para mim, vamos conversando. Se tiverem alguma dúvida, me chamem, tá bom? Um beijão para vocês.